Oi, galera, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer mais uma revisão e a revisão hoje é de História. História é uma matéria muito legal, a Pro ama essa matéria. Sabe por quê? Tudo o que acontece no dia de hoje vai influenciar no nosso futuro. E tudo o que aconteceu no passado está influenciando o nosso presente. Então vamos descobrir o que aconteceu no passado? Vamos lá? Vou dar uma tela aqui para a gente poder acompanhar melhor os acontecimentos. A primeira informação que nós vimos era sobre o calendário. O calendário é um item muito importante, porque as pessoas precisam saber marcar o tempo, a data que aconteceu algum fato. E o calendário que nós usamos hoje, o calendário atual, existe desde 1582. Existia um outro calendário antes desse, mas ele era meio confuso. Então, o Papa, chamado Gregório, chamou astrônomos e matemáticos e pediu que eles se reunissem e fizessem um calendário bem exato. E aí surgiu o calendário gregoriano, que nós usamos até o dia de hoje. Bem legal, né? Tem também o cristianismo que influenciou a história do Brasil e de muitos outros países do mundo. Então, de acordo com esse calendário, nós começamos a contar o tempo, que é o calendário lá gregoriano. E nós marcamos o tempo a partir do nascimento de Jesus. Então, olha lá, o nascimento de Jesus começou a contar ano 1, 2, 3, até chegarmos no ano de 2020 que nós estamos. E para separar o que aconteceu depois do nascimento de Cristo e antes do nascimento de Cristo, temos as duas siglas ali, ó. AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Nós temos também as primeiras cidades. Lembra que a gente tinha estudado que tinha os povos, e aí eles começaram a se agrupar, e aí foram se juntando e formando as cidades. Só que para que essa cidade funcionasse de forma organizada, cada um precisava fazer uma atividade, não podia ser todo mundo a mesma coisa. Ali nós temos os trabalhos que eram realizados então. Olha lá, na letra A, temos o trabalho de metalurgia, era manual, eles derretiam lá o ferro, o aço, para poder fazer as ferramentas deles. Tinham também olaria, que construía-se tijolos para fazer as casas, construíam não, faziam tijolos para as construções das casas e faziam-se pratos, panelas. Temos também a tecelagem para as roupinhas, tapetes. Temos ali o comércio, cada um fazia uma coisa e aí eles iam para um local e vendiam aquilo que eles produziam. A agricultura e também a criação de animais. Esses eram os primeiros trabalhos realizados. Ah, tem uma história muito legal que é a história de Roma, gente. Roma era uma cidade muito importante e muito grande. Ela tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Era bem movimentada essa cidade. E lá o que eles faziam? Iam passear nas praças, iam no comércio, visitavam casas de banho, faziam as compras no comércio, iam para as igrejas. E Roma era uma cidade assim muito, muito, muito importante para a época. Olha aqui, ó. Ela era composta por pobres, muitos pobres e ricos. E lá tinha-se também muitos escravos, porque haviam as guerras, então as cidades que eram dominadas, o povo trabalhava como escravo para os ricos. E aqueles que tinham mais dinheiro, eles ocupavam melhores cargos na sociedade. Olha lá, no caso, a política e o exército romano era um exército muito famoso. E aqueles que eram mais pobres trabalhavam como artesãos. Os romanos também frequentavam espaços públicos para poder se divertir. Eles tinham uma arena muito famosa e muito grande que se chamava Coliseu. A Pro colocou ali, ó, duas fotos: a ruína do Coliseu nos dias de hoje e uma réplica do Coliseu. Esse Coliseu, gente, ele era muito famoso e muito grande. E olha, para vocês compararem, ele cabia 80 mil espectadores. No Brasil hoje, nós temos um estádio de futebol muito grande, que é o Maracanã. Ele é o maior do Brasil e ele não cabe 80 mil pessoas, cabe somente 78 mil. Para vocês verem, naquela época, como a proporção do Coliseu era grande e famoso. E nesse local eles se divertiam com peças teatrais, onde eles usavam essas máscaras.
Tinha corridas de biga, que era aquelas charretinhas com os cavalos, e também lutas de gladiadores que lutavam entre si e também com animais selvagens. Isso eles consideravam como jogos. As cidades medievais, elas eram muradas, olha ali a imagem, como se fossem fortalezas, porque eles tinham muito medo de invasões e saques de povos inimigos. Dentro das cidades existiam as casas, né, e as ruas. As ruas eram bem estreitas e desordenadas, não são como as nossas, que são tudo organizadinho, era tudo desorganizado. A maioria das casas era de madeira, e somente as construções importantes, como a gente está vendo ali o palácio, que era feito de pedra. As moedas utilizadas nas cidades medievais, olhem ali a imagem, eram diferentes umas das outras. Então, os comerciantes que viajavam de um local para o outro, eles precisavam fazer a troca de moeda. Por quê? Porque se eu estou aqui na minha cidade, vou para uma outra cidade vender, e alguém me paga com aquela moeda, eu não vou conseguir utilizar. Então, essa troca de moeda se chamava câmbio. E vocês sabiam que o câmbio existe até o dia de hoje? Olha lá, na segunda imagem ali. Por exemplo, se eu sair do nosso país, do Brasil, e vou viajar para um outro país, quando eu chegar lá, eu vou precisar pagar o hotel, pagar alimentação, um passeio, e com o meu dinheiro aqui do Brasil, eles não vão aceitar lá. Então, antes de fazer a viagem, eu preciso fazer a troca da moeda. Temos também as cidades industriais. Lembra que a gente aprendeu que aí foram surgindo as primeiras fábricas, e com essas primeiras fábricas criou-se a sociedade industrial. Nessa sociedade, nessas fábricas, no caso, né, era necessário muitos trabalhadores. Então, as pessoas saíam do campo para ir para a cidade para poder trabalhar nessas indústrias. Só que quando eles chegavam lá, eles recebiam um salário baixo, eles tinham que trabalhar de 10 a 12 horas por dia, eles não conseguiam pagar moradia boa porque o salário deles era baixo, às vezes eles viviam amontoados em cortiços, sendo que uma família grande, que normalmente eram grandes famílias, dormiam num único cômodo, moravam, no caso, num único cômodo. A água deles não era encanada como a nossa, não tinha rede de esgoto, então o cheiro era bem desagradável, e eles se alimentavam apenas com pães e batatas. Mas olha como era diferente a alimentação deles, a forma, né? Primeiro os homens comiam, depois os meninos que trabalhavam, e por último, se sobrasse, as mulheres e as crianças pequenas. Triste, né? E aí, como eu falei, que todos saíram do campo para ir para trabalhar nas fábricas lá nas cidades industriais, a cidade foi crescendo, 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 e é o que a gente conhece hoje. Olha ali, ó. Nós temos uma cidade, que é São Paulo, a mais populosa do Brasil, com 12 milhões de habitantes. A cidade traz muitos benefícios, porque a gente tem ruas asfaltadas, a gente tem pontes, a gente tem comunicação, tem transporte, tem tecnologia, tem também, né, moradia, educação, saúde. Mas o que acontece? Todo mundo foi para a cidade, e aí a cidade não conseguiu crescer conforme era necessário para dar condições boas de vida para todas as pessoas. Então, apesar da cidade fornecer muitas coisas boas, ela também tem ali uma contradição. Por quê? Muito trânsito congestionado, muito barulho, poluição sonora, poluição visual, poluição do ar, pobreza, violência e desigualdade social, entre outras coisas. Então, se a cidade oferece coisas boas, em contrapartida também tem coisas ruins. Esse foi o conteúdo do primeiro bimestre. Espero que você tenha gostado de aprender tudo o que aconteceu no passado para entender como é o nosso presente. Se precisar ou ficou com alguma dúvida, assista o vídeo novamente ou ligue para a Pro, que eu estou aqui para ajudá-lo. E na hora de fazer a revisão, a atividade, respire, leia com atenção, que eu tenho certeza que você vai entender tudo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima!